Nós convidamos, neste momento, o pastor Pedro para tomar o seu local. Convidamos o pastor Eudes, presidente da Associação Vale da Cabaribe. E convidamos a irmã Josineide, que irá dirigir este culto. Irmãos, como nós estamos fazendo culto de abertura de missões, nós vamos ter um momento solene, antes do culto do louvor a Deus. E neste momento convidamos pela entrada do pavilhão municipal da cidade de Odó, sendo conduzida pela irmã Ana Clara, adolescente da nossa igreja. Convidamos os irmãos a ficar em pé. E nesse momento seja dada a entrada à nossa bandeira do nosso estado de Pernambuco. Ainda de pé, então, eu convido o pastor Pedro para fazer a oração pelo nosso estado de Pernambuco e pela campanha de missões estaduais. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque estamos na tua casa hoje, retomando os trabalhos aqui, Deus, Senhor, desta congregação e igreja, Pai, desse período de pandemia onde ainda estamos, e nós queremos te pedir por Pernambuco, pelas pessoas que foram afetadas, estão sendo afetadas, nós queremos te pedir por Pernambuco, para que as pessoas, acima de tudo, afetadas ou não, recebam de bom grado a tua palavra, a palavra do Evangelho. Senhor, nós queremos Pernambuco para Cristo. Desejamos, como a tua palavra diz que devemos desejar, que Pernambuco também seja um estado bendito, sendo o Senhor Jesus, o Senhor de Pernambuco, cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, fala aos nossos corações, ser com a oferta, com a campanha de missões estaduais. Nós, ó Deus, queremos, desejamos que todos tenham uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui cooperando. No nome dele nós te oramos. Amém. Nós estamos em campanha de missões estaduais e o tema de missões é Pela Vida em Jesus eu coopero. Amém? Amém. Vamos recitar a divisa, tem no boletim. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 2 e 4. Que Deus nos abençoe. Rápido, irmãos. Irmãos, a ideia da campanha de missões, que tem como tema Pela Vida em Jesus eu coopero, a gente vai apresentar para vocês os principais conceitos. E por que apresentar como um quebra-cabeça? Porque o quebra-cabeça dá uma ideia de que todas as peças se unem para formar uma imagem, não é assim? Quando vocês eram crianças, o pai de vocês dava muito quebra-cabeça, e a ideia é de que forme uma imagem perfeita. Eu vou só, para citar cada conceito, eu vou desmontar o quebra-cabeça, para ver se a gente consegue montar depois, tá?
Não se preocupe, e é rápido. Meu assistente, ele já saiu, né? Vocês vão lembrar o tempo de criança que brincava com o quebra-cabeça. Pois bem, a ideia do quebra-cabeça, do tema de missões, é exatamente por conta disso. E ele apresenta uma imagem, a imagem tipo de uma madeira rústica, que é a simplicidade. A simplicidade que é Jesus Cristo. Amém? Amém. E o primeiro conceito da nossa campanha de missões, ela tem a ver com... Eu vou dar meu peso, senão o quebra-cabeça não... Me ajuda aqui. O quebra-cabeça tem a ver de que cada peça desse quebra-cabeça, ele tem a sua importância. Assim como cada irmão, cada um de vocês tem a sua importância no trabalho do reino de Deus. Tá certo, irmãos? E que é importante a atuação de vocês no evangelismo do estado de Pernambuco, é importante a atuação de vocês na cidade de Bom Jardim, no bairro da Várzea, e é importantíssimo a atuação de cada um de vocês aqui na cidade de Orobó. Então ele é apresentado como quebra-cabeça pela importância de que é cada um de vocês. Essa peça representa tanto o pastor Eudes, Valdeci, irmã Lourdes, irmã Verônica, pela importância que cada um tem. Segundo conceito, irmãos, é de que esta obra, ela não é uma obra solitária. Vocês não estão sozinhos. Por mais que vocês se tenham dificuldade no trabalho do reino, não se preocupe. Imagine uma coisa, irmãos. Essa obra, ela não é minha, nem é de A nem de B. É uma obra do Senhor Jesus. É uma obra da igreja. Por isso que nós devemos nos empenhar, tanto como pessoa individual, como a igreja. E assim está sendo representada hoje. A igreja do Senhor Jesus. Não estamos falando específico da igreja da cidade do Carpina, do irmão Jeremias, ou da igreja do pastor Bom Jardim. A obra é do Senhor Jesus. Primeiro conceito, cada um tem a sua importância. Segundo conceito, a obra não é isolada. O terceiro conceito, irmãos, quem monta o quebra-cabeça é Jesus, pois ele conhece o propósito de que ele criou cada um de vocês. Ele sabe onde quer que cada um de vocês venha atuar no reino dele, e cada cidade. Então não fique preocupado quando o Benício te chamar de novo a Orobó. Tá certo? Quem sabe Deus quer que você atue aqui na cidade de Orobó. Quarto conceito é que o nosso papel como crente, irmãos, é só confiar em Jesus. O papel da gente é confiar. É Ele que monta o quebra-cabeça, nós temos que confiar nele e permitir que Ele conduza o molde e que possamos nos encaixar na vontade de Jesus. Amém? Estão acompanhando, né? Quarto conceito, é Ele que monta o quebra-cabeça. É nós que precisamos depender dele e Ele é que vai nos encaixar na obra dele. Anotando, né? Quinto conceito. Se uma peça dessa se perder, irmãos, quando vocês observaram, quando eu tirei todas as peças para aqui, ficou meio perdido, né? Assim, se eu tivesse perdido uma peça dela, a imagem fica vazia, fica incompleta. Quando Deus tem trabalhado na tua vida e às vezes você se afastou, o espaço vai ficar vazio. Se você conhece alguém da tua família que muitas vezes caminhou contigo, trabalhou na igreja, conhece o Evangelho, não tem se afastado, está vazio. Se você que muito embora esteja na igreja e às vezes tem negligenciado, não tem feito com afinco a obra missionária, esse espaço está vazio. Esse trabalho missionário não é apenas do Ministério de Missões, nem é do Ministério de Evangelismo. Esse trabalho é de cada um da gente.
e que possamos estar juntos cada vez mais. Irmãos, o sexto conceito é de que é tempo de cooperar. Muito embora às vezes a gente fique preocupado na nossa igreja ou as outras igrejas batistas, de que a gente não faz algo porque não vamos usufruir daquilo. O pastor é de Bom Jardim e ele pode até dizer, não vou trabalhar em Orobó porque o pessoal não vai trabalhar em minha igreja, não é assim? E não é assim que deve ser. A gente tem se dedicado ao trabalho do Senhor, muito embora não vamos usufruir aquele fruto, vai ser para outras famílias e outras gerações, mas é tempo de cooperar. Por isso que cada um deve estar todos os dias consciente, buscando a Deus esse espaço. Né? 7. O segredo de se encaixar nessa grande obra, irmãos, montada pelo Criador, é se moldar a vida do próprio Jesus, vivendo em amor e humildade. O segredo para participar do trabalho missionário é você ter uma vida em amor e humildade da tua comunidade, com a tua família, teu colega de trabalho. Amém? E o 8º e último conceito: não importa onde as pessoas estejam, irmãos, seja a cidade A ou B, distância, seja no teu trabalho, seja na escola, o importante, irmãos, é de que como as pessoas irão conhecer a Jesus se não há quem pregue? Como nós vamos revitalizar, mobilizar, que é o foco da campanha de missões aqui em Orobó, se nós batistas não estamos aqui? Em Orobó, nós temos em média 25 mil habitantes, me corrija, irmã, se eu estiver equivocado, e nós temos um único trabalho batista, esse trabalho batista, e tem tido dificuldade, tá certo? Em Orobó, 70% da população, ela mora na zona rural, e dessas 70%, são 6 zonas rurais, 6 áreas rurais de engenho. Em cada área dessa tem uma capela. Se nós não nos unirmos, se nós não cooperarmos, quem vai fazer esse trabalho? Então, é o último conceito que, formando esta imagem, que possamos dizer todos juntos: pela vida em Jesus eu coopero. Pode ser melhor, né? Pela vida em Jesus eu coopero. Que possamos contribuir em oração. Às vezes o pessoal fica preocupado nas igrejas de que o pessoal vai sempre pedir oferta. A gente não pede oferta, a gente não pede dinheiro. A gente compartilha a necessidade. Nós temos a necessidade de restaurar e de mobilizar e de fortalecer esse trabalho. Nós estamos compartilhando com os pastores vizinhos, com o pastor da associação, com os irmãos da igreja mãe, os irmãos de Araçoiaba, já está comprometido, de Carpina também, correto, irmãos? Nós compartilhamos necessidade e nós precisamos estar cada vez mais juntos nesse trabalho de evangelização do nosso Deus aqui na cidade de Orobó. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Possamos ficar de pé. Na sequência, o pastor Ildes vai ter a palavra. Eu já peço lá de meta que ele já venha e faça essa oração. Só pode orar pelos missionários, orar pelo trabalho em Orobó. Inclusive na nossa associação temos 4 ou 5 congregações, não é isso, pastor? E tem parecido essa mesma dificuldade. E dizemos a Orobó, como sempre fizemos, que a associação ela está de braços abertos para ajudar, para cooperar, porque em Jesus nós cooperamos. Amém? Amado Deus, Pai eterno, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de aqui estar nesta manhã para trabalhar no Teu reino.
nós queremos entregar em tuas mãos a vida de cada missionário no mundo, no Brasil, em Pernambuco e em Orobó. Nós queremos colocar o teu servo, o irmão Benício, nas tuas mãos, para que ele seja dirigido por ti, e com a autoridade do teu Espírito, com o poder que tu concedes àqueles que ministram na tua palavra, nós queremos que ele possa aqui ser uma fonte de bênção, e que todos aqueles que aqui chegarem possam sair fortalecidos espiritualmente com a palavra da verdade. E a tua palavra nos diz que aqueles que conhecem a verdade serão livres. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela igreja mãe desse trabalho, que ela tenha capacidade e condições de manter esse trabalho vivo, e que nós, que somos os cooperadores, possamos estar ajudando a Igreja Batista em Orobó a crescer e a desenvolver o trabalho para o qual ela foi criada, que é ganhar almas para o teu reino. Te pedimos pelos membros desta igreja e colocamos cada um em tuas mãos, Senhor. Que as dificuldades sejam quebradas, porque a tua palavra nos diz que para Deus nada é impossível. Portanto, é crendo na tua palavra, é confiando no poder que tu tens, é acreditando na tua palavra que devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, e esta igreja vai crescer, vai produzir frutos, e esses frutos serão para o teu reino. Despede-nos em paz logo após o culto e dai-nos a tua paz, pois é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço hoje e para todos sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. E o hino de missões? Ninguém pergunta como é? Os irmãos já conhecem? Vamos cantar o hino de missões? Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Ele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, paz, harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, exposta em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar o
vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Agora, nesse momento, uma mensagem musical com o pastor João Luiz. Graças e paz, amados irmãos, né? Para mim, queridos, é uma alegria muito grande, né? Quero agradecer aqui o convite do pastor Pedro, né? Pessoa maravilhosa. Nosso irmão Benício, eu conheci no Rufo, né? Estou feliz em conhecê-lo. Ficamos assim com uma amizade ali através do, né? E hoje conhecemos aqui, a felicidade também estar aqui com o pastor Deus, a gloriosa Deus, né? Agradecer o pastor Francisco que nos acompanha nessa manhã, né? O meu instrumentista, né? Gilmar, vou convidar para nos acompanhar aqui. E também rever os irmãos, alegria muito grande. A gente sabe, na verdade, que esse trabalho tem uma história muito forte em nossos corações, na minha vida. E agradeço a Deus esse trabalho cooperativo, como fez aqui o irmão, né? Foi através da cooperação da Igreja Batista Vaza, né, que nós chegamos aonde chegamos, queridos, né? Lembra-me, no ano de 1994, 95, 94, quando chegamos aqui, era apenas uma garagemzinha pequena aqui. E quando vimos a necessidade, queridos, não poder estar à frente, né, de tantos trabalhos, estávamos com Orobó, eles estavam com Bom Jardim, Machados e João Alfredo na época. E ali recorremos a ordem dos pastores, lá encontramos essa pessoa maravilhosa, o pastor Pedro. Depois de ter nos informado, né, ali na ordem dos pastores, que Orobó precisava de alguém para nos dar uma ajuda. Então, no final daquela reunião, o pastor Pedro me procurou: pastor, quero conhecer essa cidade. Os irmãos, orem pela vida desse homem, né, que, na verdade, junto com essa cooperação, né, ao longo dos anos, a gente pode estar junto nessa, e dizendo sempre que a Igreja Batista em Bom Jardim vai estar sempre aqui para dar esse apoio, né, essa cooperação. E quando a gente pensa no ídolo de Jesus, quando ele disse de por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, então eu cheguei aos 66 anos, mais 3 meses, o pastor, eu vou por 66 anos. Mas confesso para os irmãos que não me sinto cansado, Jeremias. Não me sinto cansado, né? Então estamos na mesma visão. Ainda esse ano estamos nessa programação de abrir um trabalho em Tamboatá. Já estamos abrindo em Pindopinha. Eu falo para os irmãos abrindo a nossa igreja. Queridos, precisamos ganhar almas para Jesus. Nossa missão é ganhar almas para Jesus. Esperem em Deus, né? E até lá Ele nos dê essa graça da gente deixar um Benício aqui, o nosso irmão Benício. Além da cidade, nós temos aí distritos que precisam estar ali, né? E por essa razão é que eu aproveito o momento, né, para pedir aos irmãos que estejam orando, né, pelos pastores, né, pelos irmãos que estão aí à frente de missões, que é muito importante. Irmãos, é importante. Eu acredito o seguinte, que não tem algo tão precioso na vida do cristão, né? A gente não ter esse prazer de estar ganhando alma para Jesus, né? Então eu agradeço muito a Deus nesse momento feliz, e só temos que orar, continuar orando, porque ainda vejo o pastor Pedro, em nome de Jesus, essa igreja lotada, um pastor morando aqui, residente, a igreja, né? Eu creio verdadeiramente, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, queridos. Ele não muda. Se Ele tem operado grandes maravilhas em outros lugares, vai operar aqui em Orobó. Amém? Dá um menor. Desejo missionário, toda a vida, Benício, eu tive isso comigo. Toda a vida, na hora que eu conheci Jesus, então minha visão foi: quero ganhar almas para Jesus. E mais de 30 anos atrás, Benício, eu já cantava esse hino aqui. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é
que eu não posso andar pelos países desse mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás. Porque sei que pra ti vivo e tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo eles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu que o Senhor continue nos abençoando. Eu aproveito para que os irmãos estejam orando, por todos nós, para que a gente possamos colocar o chapéu de couro, né, Benício? Não sei quem é o chapéu, mas talvez é de Benício ali. E a sanfona nas costas e em almas para Jesus. Muito obrigado. A gente só temos que agradecer. Obrigado, Gilmar. Seu Pedro. Louvo a Deus, irmãos, estar aqui mais uma vez, com o pastor. Primeira vez que estivemos aqui, o pastor Rodrigo fez uma lembrança, ele falou de uma garagem e talvez alguém pense assim, já tinha carro naquela época, mas era um galpãozinho, uma sala aqui atrás, aqui no dia de feira, eles colocavam, o terreno ficava livre, eles colocavam os animais. Mas os irmãos se reuniam no dia. Cheguei aqui a primeira vez, sabendo da necessidade do campo, com o pastor Ney Ladeia. Pastor Ney Ladeia, que hoje foi pastor da Capum, da Igreja Batista da Capum, que está nos Estados Unidos. E nós entramos aqui de tarde, muita poeira, fechado, né? Tem aqueles bancos vitalistas, né? E aí, quando estávamos aí para decidir se iríamos assumir, se a Igreja da Base iria assumir os trabalhos. E postamos a porta, né? Tem um sol batia, porta aqui atrás, onde tem esse espaço aí, ainda, esse espaço lá atrás. E aí daqui a pouco alguém bateu na porta, a congregação, estava fechada há muitos anos, muito tempo, algum tempo, né? Quando bateu aí, nós quem é? Que eu abri dos Correios. O rapaz fardadozinho dos Correios, né? E para entregar uma carta. E aí eu recebi a carta, ele foi embora. Que é a congregação que é lá, a congregação tem Aerobato e Senhora Bom. Um trabalho que tinha iniciado e tinha sido interrompido, né? A Igreja Batista da Capum, parece que outras igrejas que tinham participado não tinham levado avante. Irmãos, sabe de quem era a carta? Irmão Benício. A carta era da Junta de Missões Nacionais. Então eu entendi que a obra é missionária e Deus estava me falando que era para a Igreja da Base subir. Eu entendi, foi uma experiência pessoal. Não quero fazer de sua experiência pessoal uma experiência para todo mundo. Deus tem suas maneiras, né? Falou meu coração, por isso, entregou essa carta quando eu estava ali com o secretário
executivo de Pernambuco, pastor Ney Ladeia, que era o secretário da junta executiva, a gente chamava, e a carteiraria da obra missionária. Nós estamos hoje num dia missionário. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Né, irmãos? Então, é assim, e a gente pensa assim na perspectiva humana. Tem as dificuldades? Tem, muitas dificuldades. O inimigo quer que a obra não continue, mas a obra é do Senhor. Quem somos nós para parar a obra do Senhor? É verdade que humanamente, para alguns, vamos passar para outra igreja, ou vamos desistir, mas Deus não desiste da obra dele, né? E Deus vai escolhendo pessoas. E hoje nós estamos aqui exatamente no reinício dos trabalhos da congregação. Eu louvo a Deus pela vida de irmã Lourdes, e também irmã Lourdes, Iraildes e a irmã Joseilda, outros irmãos do sítio, mas nesse período de pandemia que nos pegou de surpresa, o mundo todo. As irmãs estavam aqui, os irmãos já encontraram aqui, né? Porque com outras igrejas também, mas elas estavam aqui na escola bíblica dominical, às vezes 2 pessoas, né? Mas a igreja caminhando, né? E os irmãos não se sentem com vontade de estarem aqui, né? Mas não podiam, e a gente tem limitações ainda. Bem, irmãos, eu quero fazer esse registro, porque nós estamos aqui para retomar o serviço, não só isso. E também ter à frente, como as irmãs, a liderança local já sabe, alguém que nós também nos sentir, nosso sentir, né, nossa compreensão, orando ao Senhor e conversando com a liderança da igreja, da Várzea, Evangélica Batista Várzea, aquela pessoa que para esse momento, como eu já disse, né, até o final do ano nós estaremos acompanhando e reestruturando, retomando pela pandemia e outros fatores o trabalho do Senhor, deixando aqui à frente alguém que o Senhor já chamou para a obra missionária. Interessante que o irmão Benício, quando ele se aposentou do exército, há uns meses atrás, ele estava em Brasília, né? E aí, quando eu abri no computador, tinha lá, ou foi no WhatsApp, parece, tinha o edital, ou a portaria de aposentadoria dele. Foi? Diário Oficial da União. Vocês não sabem que eu estou trabalhando em Brasília com esse, né? Vai bem, está suspenso por força da pandemia, mas aí ele dizia da aposentadoria dele, e também ele me compartilhou do desejo dele de trabalhar na obra missionária, e perguntou como pastor se eu concordava que ele participasse do trabalho de missões na junta que mandou a carta para o Orobó, a Junta de Missões Nacional. Ele disse: pastor, eu quero me dedicar, né, irmã, a família, me dedicar como aposentado à obra do Senhor. Que é uma bênção na igreja da Várzea. Ele é o coordenador do ministério, né, irmão, de missões, as campanhas de missões mundiais, estaduais, que é esta, e nacionais. Ele está à frente, eleito pela igreja. É um líder preparado biblicamente, serve com várias experiências também, pelo tempo que passou no Exército Brasileiro, mas pelo tempo que ele vai continuar no Exército de Deus. Amém? Amém. E aqui à frente, com as irmãs aqui, como aquela pessoa que vai estar representando a igreja, né? Junto com o Ministério de Evangelismo, irmão Juan, pregador do Senhor também, servo do Senhor, que cantou aqui, com um grupo, louva a Deus pelo grupo que está aqui. Todo mundo se esforçou. Irmãos, olhem, tinha muita gente para vir aqui, mas nós usamos o protocolo, né? Tem gente que ficou ontem à noite, 2 ficaram mesmo, daqueles que não puderam estar aqui, e iam participar também aqui, por força do deslocamento, dos critérios do protocolo em relação a veículo, tudo bem. Mas eu quero dizer que o Senhor fez isso, o irmão Benício se colocou à disposição, o Senhor sugeriu esse momento do lançamento da campanha, que vai estar sendo depois colocado na internet, no site da igreja, vai ser editada essa parte do culto, da obra de missões para toda a igreja. É como se toda a igreja da Várzea estivesse participando com os irmãos. E nesse aspecto, quando ele me falou, eu lancei o desafio para ele estar orando, e ele aceitou o desafio, conversando com a família. É um desafio da família, a obra missionária. Viu, irmã Verônica? É um desafio.
Coloque dentro de Deus, não tenha receio. Deus vai fazendo a obra. Deus vai fazendo a obra do Senhor. Estou aqui com minha esposa Nádia, né? É um desafio de todos nós. Então, a partir de hoje, no final, a gente vai, na oração, vai ter um ato com os irmãos aqui, né? Nós estamos assim cumprindo o desejo da liderança da igreja, né? De que o irmão Benício seja aquela pessoa com os irmãos responsáveis pelo trabalho aqui, como obreiro, e lógico aí o Senhor que faz a obra, né? Nós somos instrumentos. Eu peço que os irmãos fiquem em pé até para descansar um pouquinho os bancos. Não vou demorar, prometo, mas eu sei que os irmãos querem ficar até de tarde, porque é a primeira vez, né, do retorno, ainda com saudade. Pastor, pode ficar. Abram aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, de 1 a 6. Chegavam-se a ele todos os publicanos. Lucas 15, de 1 a 6. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto ou nas montanhas as 99, não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, a Tua palavra fala aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo, transforma a pregação em mensagem do Senhor aos nossos corações. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Irmãos, qual a missão da igreja? Nós estudamos eclesiologia, não é? Administração eclesiástica também, eclesiologia, o estudo da igreja, da eclesia, os chamados fora, a igreja de Jesus Cristo. Estudamos seminários, estudamos depois também, lemos muitos livros de muitos autores, e muitos deles falam qual a missão da igreja, quais as funções da igreja, qual a natureza, a finalidade, enfim. Eu queria simplificar hoje e dizer aqui que a missão da igreja não é outra senão a missão de resgate. Amém. De resgate. Os irmãos sobre resgate, os irmãos sabem, né? A polícia resgatou alguém que foi sequestrado, estava sob, né, os cuidados de um grupo de sequestradores. Recentemente saiu isso, o empresário não sei aonde aqui. Houve um tempo que isso era, infelizmente, comum. Mas nós temos em mente, desde janeiro de 2019, o caso de Brumadinho. Lembra da barragem de Brumadinho? Os irmãos observaram ali, foram 270 pessoas mais ou menos mortas e 13 pessoas não encontradas. Foi tão surpreendente que a missão de resgate de Brumadinho se referia a resgatar os mortos. Resgatar os mortos. Se lembra? Não tinha como ter vida. No primeiro momento as pessoas foram encontradas, aquelas que estavam respirando, né, meu amigo? Foram encontradas situações difíceis, né? Mas quando viu a extensão do acidente, do desastre ambiental, o maior do Brasil, parece que foi, o Césio foi uma casa à parte, aquela de Goiânia, mas foi uma missão para resgatar mortos. Irmã Josilda, resgatar cadáveres. Os irmãos imaginam da perspectiva da família o que é isso? Né? E alguns dizem: nós nos contentamos se encontrarmos o cadáver de nosso familiar. Até a última vista dele, ainda que seja cadáver. Então, Brumadinho foi uma missão, teve uma missão de resgate para resgatar mortos. Porque
sabiam que não tinha ninguém com vida que estava naquela área mais. Depois que aconteceu o fato, os que tinham vidas foram salvos ali, mas a grande missão foi resgatar mortos. A igreja tem a missão de resgatar vivos. Resgatar vivos enquanto se pode resgatar. E nós sabemos que Jesus disse assim, Jesus veio fazer o quê? Resgatar. Jesus disse, eu vim buscar e o que se havia perdido. O que se havia perdido? Os irmãos sabem que essa parábola eu vou estar pregando num outro contexto dessa palavra hoje à noite, nosso culto pela internet. Essa parábola está num contexto do chamado de conjunto de parábolas, né, pastor Eudes? De parábolas de perdidos e achados. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, o filho pródigo. Então Jesus disse isso, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E era isso que estava acontecendo aqui, Jesus estava pregando, e tinha um grupo que queria ouvir a Jesus e outro que não queria, não só isso, protestava. Queria anular tudo da missão de resgate de Jesus. Os religiosos. Jesus falava para os publicanos, todos os publicanos e pecadores, estavam excluídos para os judeus, eram indignos, não mereciam. O Messias de Israel vem e senta com esse homem, esse não é o Messias que nós esperamos. E Jesus propôs essa parábola, exatamente, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles que se achavam que não mereciam estavam perdidos. Não seriam achados? Eu não preciso. Jesus deixou muito claro isso. Buscar e salvar os que haviam perdido. Os publicanos e os pecadores queriam ouvir a Jesus, queriam aprender de Jesus, queriam ser achados por Jesus. Mas um grupo não queria. Mas não é exatamente isso que nós queremos dar ênfase nesse espaço de tempo tão amplo. Nós queremos dar ênfase porque isso tem a ver com a realidade nossa e as dificuldades que se apresentam aqui e em outras igrejas. Envolvendo isso. A missão está aí. No Gênesis vê a promessa, né, irmã Lourdes? Lá, Gênesis 3, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa lhe feriria o calcanhar, que foi Jesus. Esmagou, venceu a morte. Morreu, mas ressuscitou. Só foi no calcanhar. Então, isto aqui estava se cumprindo. Jesus veio, fez, foi difícil e continua sendo difícil para a igreja. Deixou a igreja para realizar essa missão. Eis que eu estarei convosco, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será resgatado. Será salvo. Quem não crê já se perdeu, já é cadáver. Vai ser encontrado como cadáver só. E é coisa difícil. Em todos os lugares, nunca vai ser fácil, irmãos. Lembra que Jesus disse, os discípulos perguntaram que o meu trabalho era hercúleo, exigia muito deles, dos apóstolos, de todos os tipos, e os apóstolos de Jesus, os apóstolos eram os mais próximos, 12. Os discípulos que seguiram, às vezes, tinham interesses outros, só os milagres, os pães, o alimento multiplicado. Eles perguntaram, Senhor, são muitos o que haverão de se salvar? Ele disse, olhem, se esforcem. Se esforcem tanto para o resgate, para ser instrumento de resgate, e para serem resgatados por Deus, porque estreita é a porta que conduz à salvação. E a perdição, a porta que conduz à perdição, ela é larga. O caminho é largo e muitos serão os que entrarão por ela. A missão é difícil. Nós sabemos da dificuldade. Mas até quando?
devemos realizar essa missão. Até antes de chegar uma pandemia, até antes de não termos condições financeiras, até antes, ou até o ponto de chegar em determinadas situações e aí a gente vê que não pode mais. Não. E aqui está o contexto que eu acho que tem muito a ver. Irmão Joseilda, irmãos e irmãs, pastor Valdeci, tem muito a ver com o trabalho em Orobó e a dificuldade que tem sido para resgatar vidas. O texto diz, e aí sim, eu gostaria de centrar nele, o texto diz que na parábola, o pastor se deu conta que faltava uma. O contexto das parábolas aí poderia significar a nação de Israel resistente, que não queria Jesus como o Messias de Israel. Poderiam estar os 99 lá, que os saduceus, fariseus, mas o que nós queremos destacar aqui é que diz que o pastor saiu em busca de uma. Disse o quanto era valioso uma. E saiu. E ele saiu em busca. Depois de 2 dias ele voltou. Desistiu. Depois de algumas dificuldades que ele viu que era muito difícil, baixou a cabeça e se contentou com as 99. Foi isso? Até achá-la. Até achá-la. Quando é que vamos fazer, irmãos? Até quando vamos como igreja, congregação de Jesus em Orobó? Até o próximo problema, ou a próxima pandemia, ou continuação dela? Não. Até encontrar todos os perdidos que Deus quer salvar nessa cidade. Amém? Até achá-la. Irmãos, hoje é muito fácil achar as coisas. É muito fácil tecnologicamente não se perder. Aliás, mas às vezes a gente até põe o GPS e a moça do GPS diz: dobra à direita, você dobra e se perde, né? Já aconteceu isso? Já aconteceu, se põe GPS. Mas você sabe que esse celular ou os celulares hoje, muitos têm um númerozinho que, se alguém onde ligar, ele é descoberto. Vai lá e localiza. Mas em termos, quando o assunto é salvar vidas, resgatar vidas, não é assim. Você não aperta o GPS e sai na tela do celular ou do computador onde a pessoa está, você manda lá o resgate. Você não sabe onde é que tem uma pessoa nesse momento sofrendo ou prestes a praticar o suicídio, sem esperança. Se é na prisão ou fora dela, se é no palácio ou na palafita. Você não sabe. Você não sabe. Então, é uma questão, irmãos, é uma atividade de corpo a corpo. A tecnologia vai avançar. E os irmãos sabem que tem avançado, né, irmão Juan? Tem avançado. Mas nunca o homem tem se encontrado tão só, tão perdido num mundo de avalanches de informações e tecnologia. Até achar. O texto não diz detalhes de quanto tempo o pastor passou na parábola. Não era esse o objetivo. Não era esse o objetivo. A parábola, lógico, você não vai encontrar muita coisa, não vai encontrar teologia na palavra, uma doutrina já na palavra, mas atitudes você vai encontrar. Coisas que moldam o comportamento. Pode observar isso, que é uma das características ou finalidades das parábolas, os seus conteúdos. Sempre atitudes das pessoas, sempre ações das pessoas e as consequências dela. Buscar e salvar o que se havia perdido. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é a missão difícil, é a missão de resgate que Jesus deixou para nós, igreja, essa congregação. E não é só até encontrarmos a primeira dificuldade, né, irmã Lourdes? Não é só, não, é até encontrar o perdido. Eu queria desafiar os irmãos e irmãs, irmão Benício e a sua família, a entenderem isso da parte de Deus, não do pastor Pedro. Dobrarem seus joelhos com os irmãos aqui, a liderança aqui, as incansáveis do Senhor, servos e servas, principalmente as mulheres, que Deus tem segurado como
coluna, que nada deve parar a caminhada daquele que sai para o resgate de vidas. Eu dizia que o texto não diz quanto tempo, as dificuldades, o pastor pode ter, desceu vales, subiu montanhas, desfiladeiros, precipícios, vários lugares, não diz isso na parábola, não era esse o objetivo. Jesus queria dizer ali que a missão dele era de resgate para aqueles que queriam ser resgatados. Quem se achasse presunçoso, que não precisasse, estaria já perdido. E quem fosse encontrado seria de grande valor, mais do que 99. Irmãos, vamos continuar firmes. Se tivermos que descer outros vales, subir outras montanhas, navegar mares tempestuosos, o que seja, vamos fazer para a honra e glória do Senhor, no cumprimento da obra missionária, resgatar aqueles que precisam ser resgatados no município de Orobó, dessa região. Não vamos cessar, irmãos, não cessa. Se você para, se você não continua, Deus vai botar outro para que continue até encontrar a ovelha perdida. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero. Didaticamente, em termos de conteúdo, quebra-cabeça maravilhoso. Não se esqueçam. Todos os passos, 8, né? Eu tenho um quebra-cabeça, parece que de 1000 peças. Está fechado até hoje, né, Renato? Já tira 1000 peças ou 5.000? O irmão se arrisca, 1000 peças, né? 3.000 peças para você montar. Irmã Verônica, eu não aguento. Né? Esse aí tinha 8, mas são os princípios, né? Coisas maravilhosas, irmãos, para que possamos cooperar, para que possamos fazer a obra missionária. Orobó, essa congregação é de Jesus, é uma trincheira do Evangelho para resgatar vidas. Depois que é cadáver, não serve mais, já não funciona. Né? Tem que ser em vida, crendo no poder de Deus. Aí a vida, a esperança para aquele que crê em Jesus Cristo. Não cessemos, irmãos. E pode ser do tempo do pastor Pedro, de outro pastor, de outros pastores. O pastor Valdeci disse desde o início que ele nos ajudou aqui, ficou à frente da congregação por muito tempo. Né? Tem outros compromissos, né? Quantos compromissos Deus tem dado ao irmão? A obra continua. Não vai ser homem ou mulher, ou instituição, ou governo, ou pandemia que vai parar a igreja de Jesus. O resgate é diário. E ele só para quando for encontrado aquele que está perdido. Vamos orar? Eu queria orar, mas antes de orar eu queria que viesse aqui à frente irmã Lourdinha, irmã Lourdes, irmã Joseilda. Venham aqui à frente. Nós vamos ficar em pé. Fiquem as irmãs aqui, por favor. Eu quero o irmão Benício aqui. Irmão Benício aqui. Segura aqui, irmãos. Nós temos aqui o rol de membros da congregação. Rol de membros, esse livrinho, rol de membros. Você vai precisar colocar um nome de uma abertura aqui. A abertura já está aqui, é o rol de membros dos irmãos aqui, né? Está aqui com o registro. De acordo com a letra, tem o nome do irmão e o endereço. Já tem assim um rol de membros, esse que a gente sempre usou, né, pastor Eudes, há muitos anos. Hoje se usa no computador. Está aqui. E eu gostaria nesse momento que a irmã Joseilda, ela vai passar as mãos do irmão Benício. Simbolicamente está dizendo aquilo que a igreja da Mas, a igreja mãe, está dizendo. Cuida desse aqui e outro. Tem alguns que o nome está aqui, mas que não estão aqui. Não precisam de resgate, é possível. Se mudaram para outros lugares.
E esse ato que a irmã Joseilda, como líder, representando as irmãs e os outros irmãos, vai estar fazendo exatamente para compartilhar a responsabilidade pelo rebanho. Você, obreiro do Orobó, a partir de hoje, pela designação da igreja como está no Novo Testamento. Certo? E nós vamos orar quando a irmã vai passar e eu vou orar nesse momento, viu? E assim vamos cumprir aquilo que está no nosso coração e pedir que Deus abençoe. Isso é muito simbólico, viu, irmãos? Irmã, passa, por favor. A irmã Verônica, certo? Verônica, eu queria ver a irmã Verônica, aquele pedido corretíssimo. Está muito bem, o obreiro, viu? É ele sozinho e ela está representando a família também. Né? Irmã Verônica é uma bênção da igreja, a família toda. Pode passar aí, segura irmã para a foto ali. Um momentinho. Segura os dois, não dê para ela não. Não dê para ela não passe a responsabilidade. Moisés disse, manda Arão, não foi isso? Não, vai você, Moisés, quis terceirizar. Segura irmã também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos como igreja do Senhor, para cumprir o ID, nesse contexto de missões estaduais. Pela vida em Jesus, nós cooperamos. E os teus servos aqui estão de mãos dadas para cooperar. Pai, e pedimos a tua aprovação para todas essas questões. E que, Senhor, esse trabalho que é teu cresça para a honra e glória do teu nome. Que, ó Senhor, através da instrumentalidade deles, muitas vidas sejam resgatadas. Todos, a família missionária, os teus servos e servas aqui, Senhor, esta obra é tua. E nós não vamos parar porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão. As dificuldades não tirará a igreja da sua missão, ou a missão da igreja, que os anjos quiseram fazer. Portanto, Pai, eu te peço que tu abençoe esse teu servo, irmão Benício, a sua esposa, irmã Verônica, toda a sua família, aqueles que gostariam de estar aqui da sua família e não puderam. Ó Senhor, que tu continue a abençoar toda a liderança aqui da congregação, que junto com o teu servo, todos estarão interessados em resgatar vidas de várias formas, mas acima de tudo, com a tua palavra em punho e pregando o Evangelho. Continua com eles, Senhor, e que eles possam receber do Senhor todo o instrumental indispensável para que o teu Evangelho seja pregado e a palavra não volte vazia. Ser com a vida de todos aqueles que passaram por aqui, Senhor, a partir do pastor Valdeci, Senhor, ó Pai, e outros que têm estado aqui dedicados à sua vida, ser com as dificuldades que cada um enfrentam ou enfrentarão. Mas, Senhor, nessa hora, te pedimos, que nessa nova caminhada, o que está diante dos teus servos, as ovelhas que faltam, que precisam ser resgatadas, que o Senhor nos anime, nos inspire e dê o poder para que ele seja um instrumento de resgate. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e essa missão ficou para a igreja anunciar o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação, pelo momento, por estarmos aqui nesse momento difícil de pandemia. Muito obrigado, Senhor, com a igreja ali, a Igreja Evangélica Batista Várzea, a Igreja Mãe, para que aqui logo essa igreja, o propósito segue firme, ela possa ser firmada a cada dia na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus te oramos. Amém.